Então, pessoal, agora o assunto que a gente vai falar nessa aula é transmissão de dados analógico e digital. Tá? Então, o que é que a gente pode dizer aqui, né? Tudo que é analógico, vocês podem associar ao que é contínuo, tá? Ao que varia de forma suave, uma forma contínua. E o que é digital é o que a gente associa ao mundo discreto, né? São mudanças abruptas que acontecem no sinal ou nos dados, tá? Então, esses dois conceitos, né, esses dois termos, analógico ou digital, você pode associar isso tanto à questão dos dados, né, ou sinais, ou o próprio sistema de transmissão, tá certo? Quando a gente está falando de dados, né, nós estamos nos referindo à questão da informação, da mensagem que a gente quer transmitir. Essa mensagem, ela possui um significado, tá? Então, a gente precisa capturar esse significado para codificar isso de alguma forma. Então, essa codificação da informação, que a gente chama de dados, né, a gente pode codificar isso tanto de forma analógica como de forma digital. Os sinais, que era o que eu estava comentando com vocês, né, que é o que é gerado pelo transmissor, né, para ser transmitido em um meio físico, né, ele também pode ser analógico ou digital, né, e esses sinais, eles são representações, né, dos dados que a gente quer transmitir. Então, existe uma associação direta entre essas duas coisas, né. Se o dado varia, né, o nosso sinal ele também tem que variar para representar essa variação dos dados, né. E aí, dependendo se você usa uma representação de um sinal elétrico, ou seja, você varia, né, os níveis de voltagem de um sinal elétrico, né, geralmente o sinal elétrico ele está associado a um sinal digital, porque quando você varia a voltagem do sinal elétrico, geralmente você está colocando dois ou mais níveis de sinal. Vamos pensar no caso mais simples, né, que é um sinal binário. Você tem, acho que tem uma figurinha aqui. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, um sinal binário, né? Eu tenho dois níveis de voltagem, um nível alto e um nível baixo. Então, se eu tenho um dado que é digital, eu tenho uma sequência de bits aqui, né? Essa sequência de bits, ela pode ser representada por um sinal elétrico, né? Onde eu tenho dois níveis de voltagem, mais 5 volts ou menos 5 volts. Poderia aqui o nível baixo também ser 0 volts, e o nível alto ser mais 5 volts, também é possível fazer assim. Então, você veja que essa representação aqui é um sinal elétrico, né, digital. Por que é digital? Porque ele tem dois níveis discretos, né? Esse sinal digital aqui, ele poderia ter mais de dois níveis, ele poderia ter 3 níveis, 4 níveis, geralmente é uma potência de 2 que a gente usa, tá? Então, 2 níveis, ou então 4, ou então 8 níveis, tá? E aí você teria diferentes níveis de voltagem para representar, né, diferentes combinações de bits, por exemplo, tá? Então, isso aqui é um exemplo de um sinal digital, e esse aqui é um exemplo de um sinal analógico. Vejam que isso aqui também poderia ser um sinal elétrico, né? Ou um sinal eletromagnético, que ele está variando de forma contínua. Vejam que não tem somente 2 níveis, ou então 4 níveis, existem infinitos níveis, né? Porque esse sinal aqui, no eixo Y, ele pode estar variando até dentro de uma faixa de valores, mas dentro da faixa de valores eu tenho qualquer valor aqui quebrado, né? Assim, não é um nível discreto, né? São níveis contínuos. Então, o sinal analógico, ele tem essa característica. Tá? Professor, Oi. só um comentário, né, que nesse quesito que o pessoal comenta, às vezes, né, em alguns sentidos,
que o sinal digital, né, a codificação digital de uma informação analógica, ela acaba degradando a informação original, né? Sim. É o caso, por exemplo, lá dos discos de vinil, né, que o pessoal cita que a captura, né, da informação do som, né, através do vinil, por ele ser feito de forma analógica, né, ele é mais fiel ao som que é reproduzido, né, justamente por ele ter essas atenuações. E no digital, apesar de hoje a gente ter um maior nível, né, desses canais de definições a serem capturados, né, mas existe um limite, né, sobre a codificação que é feita. Aí, nesse quesito, o pessoal comenta que é perdida alguma parte dessa informação, né, que são essas variações ou até imperfeições, né, que deixam longe da informação original, né? Então, tem essa ideia também. Exato, exato, João Carlos. A gente vai ver, quando a gente for justamente estudar a parte de codificação digital, né, quando a gente tem uma mensagem ou um dado que ele nasce de forma analógica, e a gente tem um sistema de transmissão que precisa transformar isso para bits, né, porque vamos pegar a internet, por exemplo, né, a internet é uma grande rede de computadores mundial, né? O que é que vai dentro dos pacotes que a gente transporta na internet? Vão bits, né? Todos os pacotes têm ali dentro, a gente viu lá na unidade 1, né, de fundamentos, todos os pacotes têm lá uma carga do pacote, que é o que a gente chama de payload, e tem os cabeçalhos, né, dos protocolos, né? Então, o que a gente coloca dentro daqueles campos ali são bits. Então, imagina que a gente está fazendo uma ligação do Skype, por exemplo. Está aqui uma mulher aqui falando no telefone, mas imagina que a gente não está utilizando o sistema de comunicação da telefonia, né, fixa. A gente está usando a internet. A gente está fazendo uma chamada por Skype. Então, essa voz da mulher que nasceu de forma analógica, porque a voz é um sinal, é um dado analógico, ela precisa ser codificada em bits, certo? Então, no computador dessa mulher que está falando aqui no Skype, precisa ter um processo, né, de transformação desse dado analógico em um dado digital. Tá? Então, esse dado digital, que é uma sequência de bits, vai representar a voz dessa mulher. Né? E como o João Carlos estava falando, esse processo de codificação digital, ele não é perfeito, porque é como se fosse uma aproximação do sinal, do dado analógico original. Porque o dado analógico original, ele tem todas essas variações contínuas. Quando você codifica isso para digital, você meio que discretiza, você primeiro tem que discretizar esse teu sinal, né, e depois transformar isso para uma sequência de bits. Tem alguém tentando entrar aqui. Não, achei que tinha alguém querendo entrar. E aí, quando você discretiza o teu sinal, o teu dado analógico, né, para transformar isso para digital, você perde informação, tá? Aí vocês podem me perguntar, mas professor, eu não posso variar essa forma da codificação para ela ser mais precisa ou menos precisa? Aí a minha resposta é sim, você pode fazer isso. Como é que você pode fazer isso? Você pode, na hora de discretizar esse teu dado analógico, se você pegar vários níveis de discretização, quanto mais níveis você colocar, o teu arredondamento, a tua discretização vai ser mais precisa, tá? E aí como é que você varia, como é que você regula isso? Para cada amostra de dado analógico, dado da voz, né, que você quiser discretizar, você representa isso por uma sequência maior de bits. Então, uma coisa é você usar, por exemplo, 4 bits para representar cada amostra de voz.
outra coisa é você utilizar 8 bits, outra coisa é você usar 16, 32, 64. Então, quanto mais bits você usar para representar cada amostra de voz, mais precisa vai ser a tua codificação digital. Ou seja, quando você salvar isso, por exemplo, em um arquivo, né, MP3, por exemplo, né, que é um codec que a gente usa para codificar áudio, né, para codificar a voz. Se o teu codec, você já deve ter até manuseado um pouco isso, né, se o teu codec MP3, ele usa uma codificação, né, de 8 bits, ou de 16, ou de 32, o que é que vai acontecer? Quanto maior, né, o número de bits que você utiliza, mais fidedigno vai ser a tua representação digital, mas qual é o contraposto disso, né? Você vai ter um arquivo maior. Então, a tua codificação ela vai ser mais precisa, mas você vai ter um arquivo MP3 maior para codificar aquele teu áudio. Então, é um custo-benefício, entende? Se você quiser uma precisão maior, você precisa gastar mais bits para fazer a tua codificação, né? Se você utilizar menos bits, você tem um arquivo menor. E isso vai ter um impacto na transmissão dos teus dados, concorda? Porque se você quer transformar esse teu sinal, esse teu dado analógico aqui, em um dado digital, para depois ser transmitido, quanto mais bits você usar para representar isso aqui, você vai precisar de mais largura de banda da tua rede para transmitir, concorda? Se você usa uma codificação mais básica, com menos bits, você vai precisar transmitir menos bits. Então, é uma associação que você tem que fazer entre a tua fonte da informação e o sistema de transmissão que você vai usar. Se você tem poucos recursos para utilizar, ou seja, se a tua largura de banda for pequena, ou seja, se o teu acesso à internet for ruim, tiver uma taxa de transmissão baixa, o interessante é que você codifique a tua voz com uma taxa de codificação menor, porque senão você vai lotar a sua largura de banda de acesso à internet com uma taxa de transmissão da informação muito, muito alta. Vocês percebem isso? Agora, se você tem um acesso à internet muito bom, tem uma fibra ótica, ou seja, a taxa de transmissão do teu acesso à internet é boa, aí você consegue codificar a tua informação de forma mais precisa. Né? A mesma coisa, por exemplo, quando vocês estão fazendo um streaming de vídeo, né? Se a tua taxa de transmissão de acesso à internet é boa, você consegue assistir aquele vídeo em uma resolução 4K, por exemplo, né? E a taxa de transmissão da tua rede aguenta, ou seja, a largura de banda da tua conexão aguenta. Porque um vídeo em resolução 4K, ele precisa ele precisa utilizar muito mais bits para fazer a mesma codificação daquela imagem. Tá? Se você estiver utilizando uma codificação de vídeo de 720p, por exemplo, que é uma resolução bem mais baixa, o que é que acontece? Você pode acessar a internet por uma conexão pior, ou seja, pode até assistir pelo 3G, por exemplo, você está numa rede celular utilizando 3G, você consegue assistir um vídeo numa resolução 720p. Por quê? O 3G ele tem uma taxa de transmissão menor, comparado ao 4G, comparado a uma fibra ótica, né? Mas, em compensação, você está transmitindo menos bits para assistir aquele vídeo, porque você está numa resolução de vídeo menor, né? Agora, coloca um 3G para assistir um vídeo de 4K, né? O que é que vai acontecer? Você não vai conseguir assistir, né? O vídeo vai ficar travando, porque a quantidade de bits que precisa ser transmitida nesse vídeo 4K, a largura de banda do 3G não aguenta, a taxa de transmissão do 3G não aguenta. Então, sempre tem que ter esse match entre o teu sistema de transmissão
né? É o 3G, é o 4G, é uma fibra ótica, e a tua fonte da mensagem, né? Como que essa fonte da mensagem ela foi codificada. Ok, voltando para cá, deixa eu ver o que é que dá para a gente comentar mais. Então, isso aqui eu já falei, né? Aqui, voltando àquela questão dos exemplos de dados analógicos ou digitais, né? Eu falei para vocês que o áudio, o vídeo, eles nascem de forma analógica, ou seja, o áudio, seja a voz, seja a música, né? O vídeo também, ele nasce de forma analógica quando ele é captado pelo sensor o vídeo, quando a imagem, quando ela é captada pelo sensor da câmera, ela nasce de forma analógica, mas em 99% das vezes você vai precisar codificar esse teu dado analógico em um dado digital, porque hoje em dia tudo é digital, né? Nos sistemas de transmissões que a gente usa hoje em dia é digital. Então, mesmo que o dado nasça analógico, você precisa codificar isso, você precisa digitalizar esse dado. Era o que a gente estava falando do exemplo da voz, do Skype, né? Até quando a gente está falando no celular, nos nossos smartphones que a gente usa todo dia, né? Se você, por exemplo, faz uma chamada de voz para um telefone, para outro celular, ou para um telefone fixo, né? A rede celular, ela é uma rede analógica, ou é uma rede digital, desculpa. Então, se você usa qualquer rede celular hoje em dia, né? Seja de segunda geração, a partir da segunda geração, passou a ser digital. A tua voz, ela nasce de forma analógica, ou seja, você está falando aqui no microfone do teu smartphone, está aqui meu telefone, né? Estou ligando aqui para a pessoa. Quando eu estou falando, a minha voz é um dado analógico, ela é capturada pelo microfone do meu smartphone, né? Quando ela é captada pelo microfone, existe aqui um hardware no telefone que ela vai fazer, que tem um codec aqui dentro, né? Ela pega o meu dado analógico e transforma isso num dado digital. Ou seja, aquele negócio que eu falei para vocês de pegar as amostras da minha voz, né, e transformar cada amostra dessa em uma sequência de bits, tudo isso é feito em tempo real, na hora que eu estou falando aqui no telefone. Tá? Então, o codec que está aqui dentro, ele pega o dado analógico que é captado pelo microfone, né, transforma cada amostra da minha voz em uma sequência de bits, né, e posiciona esses bits dentro dos pacotes que vão ser transmitidos, que vão sair do meu celular e vão até a estação rádio base, a torre celular que eu estou conectado, certo? Então, esses bits da minha voz vão ser posicionados, né, vão ser colocados dentro dos quadros, né, da camada de enlace, né, e esse meu quadro da camada de enlace vai ser transportado pela minha camada física, né, que está conectando essa camada física. Qual é o meio físico que ela vai usar? Vai ser o meio físico wireless, sem fio, né? Esses quadros, eles que tem bits lá dentro, eles vão ser transformados em um sinal eletromagnético. Quem é que vai fazer isso? A minha plaquinha de rede que está aqui no celular, né? A plaquinha de rede, vocês podem fazer essa associação, né? A plaquinha de rede que tem dentro do meu notebook, né? Aqui no meu celular também tem uma plaquinha de rede. Ela está conectada a quem? Está conectada a uma antena que está aqui dentro do celular. Então, essa plaquinha aqui interna do meu celular, ela transforma o meu dado, que é digital, ou seja, foi transformado para bits, né? E eu transformo isso agora em um sinal eletromagnético que vai sair da minha antena, do meu celular, vai ser propagado pelo ar, né, até chegar esse sinal eletromagnético na antena,
da estação rádio base que está me servindo, né, na rede celular. Aí, uma vez que esse sinal eletromagnético chegue lá na estação rádio base, ele precisa ser transformado de novo para um dado, ou seja, tem a transformação de sinal para dado, né, mostrando aqui, voltando àquela... Eu estou longe da figura, não vou conseguir mostrar, não. Mas ele é transformado para dados digitais de novo, porque esses dados digitais agora eles precisam seguir o caminho deles. Essa estação rádio base, ela precisa agora pegar a minha voz e continuar esse caminho da minha voz até chegar no destino. Qual é esse destino? Não sei, eu posso estar ligando para outra pessoa em outro celular, né? Então, esses meus dados da minha voz, eles vão viajar até chegar na rede da operadora dessa pessoa que eu estou conversando, né? Mas se eu não estiver conversando com uma pessoa no celular, se eu estiver conversando com uma pessoa num telefone fixo, então, esses meus dados digitais da minha voz, eles precisam viajar até chegar na rede de comunicação de telefonia fixa dessa pessoa que está conversando comigo. Ah, mas eu não estou usando o sistema de telefonia, eu estou falando aqui no meu celular no WhatsApp, estou fazendo uma ligação de WhatsApp, eu estou fazendo uma ligação de Skype. Então, por onde que esses meus dados vão viajar? Vão viajar pela internet, né? Essa estação rádio base, ela está conectada à internet, e aí ela pega os dados da minha voz, coloca isso em pacotes que vão estar preparados para serem transmitidos pela internet, né? E aí acontece o que a gente estudou na unidade 1, né? Esses pacotes, eles vão passando de roteador em roteador, né, por dentro da internet até chegar no meu destino, né? Aonde é o meu destino? É a rede da operadora de outra pessoa que eu estou comunicando, né? Se ela estiver falando no celular, essa informação vai passar pela rede da operadora dessa pessoa. Se essa pessoa tiver, por exemplo, sei lá, em casa, acessando o WhatsApp pelo computador dela, né? Então, esses meus pacotes, elas vão chegar até a residência daquela pessoa, né? Aquela pessoa, ela está acessando a internet através de uma operadora de internet, não, por um provedor de internet, né? Então, tem lá a rede de acesso daquela pessoa, então aqueles pacotes vão chegar através daquela rede de acesso. E vice-versa, né? Quando a outra pessoa também mandar dados para mim, né? Tudo isso vai viajar por um conjunto de redes, né? Até chegar de volta aqui no meu celular, ok? Então, vejam que esses dados, eles vão sofrendo alterações, né? Nesse exemplo que eu dei, o dado, ele nasceu analógico, depois ele foi codificado, ou seja, ele foi transformado para um dado digital, depois ele foi transformado para um sinal, né? No caso específico do sistema celular que eu estava falando para vocês, os sinais que são transmitidos sem fio entre o meu smartphone e a minha estação rádio base são sinais analógicos, são sinais eletromagnéticos, ou seja, eles não são sinais desse tipo aqui, ó. Os sinais que são transportados sem fio na rede celular não são sinais digitais, discretos dessa forma. Por quê? Porque a natureza da propagação dos sinais na rede celular, ele iria distorcer muito o meu sinal. O que iria chegar no meu receptor, eu não conseguiria detectar que seria um sinal digital, porque a atenuação do sinal é muito forte. Ele perde força de forma muito rápida, né? A questão do ruído e das interferências também modificam muito o meu sinal. Então, o sinal digital, bonitinho dessa forma aqui, ele só é adequado quando eu utilizo cabos para fazer a transmissão, tá?
Então, quando você tem, por exemplo, uma rede de computadores, um sistema de comunicação que utiliza cabos, você tem a opção de escolher. Beleza, se a minha rede, eu estou falando aqui de uma distância curta de transmissão, é uma rede local, por exemplo, que a distância entre o transmissor e o receptor é pequena, é curta, eu posso utilizar um sinal digital, dessa forma aqui, tá? Porque o meu sinal ele não vai enfraquecer muito, eu estou protegido contra interferência, o meu ruído dentro da minha rede também, nos equipamentos da minha rede é pequeno, é controlado, então beleza, eu consigo utilizar um sinal digital, tá? E eu também posso fazer a transmissão de um sinal analógico, tá? Eu posso representar essa minha mensagem digital aqui em um sinal analógico também e transmitir isso pelo cabo, tá certo? Eu tenho essas duas opções, tá? Agora, quando eu tenho um sistema wireless, quando eu não tenho cabo, quando eu preciso transmitir esses dados por meio de antenas, tanto o transmissor quanto o receptor, né, vai captar esse sinal, eu não posso utilizar um sinal digital. Eu preciso utilizar um sinal analógico, tá? Por causa desses aspectos que eu falei para vocês, da atenuação, da interferência e tal. Então, eu preciso obrigatoriamente utilizar um sinal eletromagnético, que a forma de representar, né, um sinal eletromagnético é através de um sinal analógico, tá certo? Ok, aqui falando um pouco da questão das transformações, né, de dados em sinais, vejam aqui, ó, que o telefone, nosso telefone fixo, né, que a gente costumava utilizar antes, né, hoje em dia praticamente a gente não usa mais o telefone fixo, né, só o celular. Mas ele tinha um hardwarezinho aqui dentro que ele captava o dado analógico, que nascia da nossa voz, né, de forma analógica, e ele criava um sinal analógico que era uma cópia, né, bastante aproximada desse meu dado da voz. Como é que ele fazia essa cópia, né? Era uma coisa bem simples, assim, tanto que o telefone fixo, ele foi inventado no século passado, né, faz mais de 100 anos que já foi inventado, e desde aquela época já se era possível fazer isso, né? A variação de volume da nossa voz, quando eu falo mais alto ou mais baixo, era capturado pelo telefone, né, nessa variação da amplitude aqui do meu sinal analógico, tá? E a questão do tom da minha voz, se era um tom mais grave ou era um tom mais agudo, né? Se a pessoa fala mais grosso ou mais fino, essa variação do tom, né, é capturado aqui nesse meu sinal analógico gerado pelo telefone pela frequência. Então, se o meu sinal analógico aqui de saída, ele varia mais rápido, certo? Ou seja, tem uma frequência maior, isso é uma representação que a minha voz é mais aguda, tá? Se essa variação do meu sinal aqui analógico, ele varia mais devagar, ou seja, ele mais comportado, né? É uma representação que o tom da minha voz é um tom mais grave, tá certo? Então, com essa variação de volume, ou seja, da amplitude do meu sinal e do tom da voz, que é a frequência do meu sinal, o telefone fixo ele consegue fazer uma representação de um sinal analógico, né, que representa de forma fiel, né, o meu dado analógico, que é a minha voz. E aí, você tem um outro equipamentozinho, falando de sistemas de comunicação mais modernos, né, você tem um modem, né, qual é a função do modem? A função do modem, geralmente, é pegar um dado que é digital, ou seja, é algo que já foi digitalizado,
ou ele nasceu de forma digital, ou seja, se já é um texto que você escreveu, né, e já codificou isso em bits, né, ou se é algo que nasceu analógico e precisou ser digitalizado, né, pegar o exemplo da voz propriamente dita, né, você pegou a sua voz que nasceu analógico, mas antes você usou uma codificação para transformar isso para digital, agora ele é um dado digital, e o modem, ele é um equipamento que transforma esse dado digital em um sinal analógico, certo? Esse sinal analógico vai depender do meio físico que ele vai usar, certo? O modem, ele pode funcionar tanto para uma transmissão por cabos ou sem cabos, com fio ou sem fio, tá certo? Aqui no meu smartphone, eu tenho um modem aqui dentro, né? Só que ele transforma ele pega dados digitais e transforma para sinais analógicos que vão ser transmitidos aqui pela antena, tá certo? Do mesmo jeito que no meu computador, se eu estiver utilizando um acesso através do ADSL, se lembra lá quando a gente viu as redes de acesso? Tem uma das formas lá de acesso à internet que é utilizando a tecnologia ADSL, que é quando a gente utiliza cabos telefônicos para acessar a internet, né? Nos cabos telefônicos, embora seja seja cabeado, né, seja com fio, né, os dados, os sinais que são transportados ali dentro do cabo telefônico são sinais analógicos, tá bom? Então, eu preciso ter um modem também, um que a gente chama de modem ADSL, para pegar os dados digitais que nasceram no meu computador, né, de todas as aplicações que eu estou utilizando aqui, né, e eu preciso transportar isso para transmitir isso pela internet. Quando ele sai do meu modem ADSL, o sinal é um sinal analógico, tá certo? E aí vai ser transmitido através do cabo telefônico até chegar na minha operadora minha provedora de internet. Uma outra coisa, um outro equipamento, um outro módulo, né, que a gente pode, que está presente em muitos dos nossos dispositivos é o codec, né? Eu dei o exemplo do codec aqui, por exemplo, codec de áudio. Você tem um sinal, né, que é analógico, né, e você precisa digitalizar isso. Você precisa transformar isso em bits para serem transmitidos pela internet, por exemplo. Se você tem um codec de vídeo, né, a mesma coisa, você pega uma sequência de imagens que são analógicas, você precisa digitalizar isso, né, dependendo da resolução do teu codec. É um codec para 4K, é um codec para vídeo HD, etc., né? Aí vai, dependendo da resolução que você precise, que você utilize, você vai precisar mais ou menos bits para codificar. E tem também o que a gente chama de transceiver digital, né, quando você tem uma espécie de repetidor dentro da tua rede, né? Chega um dado digital, né? E você precisa transformar isso para um sinal digital, né? Ou seja, não tem transformação de analógico para digital, aqui permanece digital, digital, mas você pode fazer uma codificação que seja mais adequada ao meio físico que você vai usar, tá certo? Então, a gente vai ver nas próximas aulas também diferentes formas que existem para você pegar uma sequência de bits e gerar um sinal digital para representar esses bits. E aí, cada uma dessas transformações tem características diferentes. A gente vai depois ver com mais detalhes.